Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar assim, por favor. Vocês botam eletro, a data e assina, por favor. Então vamos lá, pessoal. Dúvidas? Eu tenho uma dúvida que é a respeito da... Quando a gente está estudando as bases, daí a gente faz um pseudo-vetor. Por exemplo, um E1 é externo e E2. E daí a gente tem E3, né? Não. Isso aqui é 1 e 2. Isso aqui é o que é. Você pode mapear com o mapa V, que vai levar um bivetor num vetor que, no caso, é o E3. A minha dúvida está nessas ideias aqui, porque eu consigo imaginar E1 externo e E2 como a regra da mão direita e E3. A regra da mão direita é uma outra maneira de nomear esse mapa V. Então, assim, a concepção, quando você fala E3, eu estou imaginando um vetor que aponta na direção E3. É exatamente isso. Só que E1 externo e E2 é esse vetor porque... Não, ele é levado nesse vetor por esse mapa. Por exemplo, f de x é igual a x quadrado. F de 2 é igual a 4. 4 é 2? Não. Mas, se você considerar só os positivos, então você tem uma relação de 1 para 1. Certo? Então, nesse sentido, 4 é 2. Tá? Porque 4 é o elemento único levado pelo elemento do domínio. Então, no sentido do mapa, 4 é 2. Tá? Mas 4 não é 2. Oi? Não, por isso que eu excluí aqui. Vamos pegar x positivo. Que nesse caso aqui a gente tem uma objeção. Então, para vocês fazerem o paralelo com essa expressão aqui, a gente tem que considerar x sempre maior ou igual a 0. Para ser uma objeção também, entendeu? Então, assim, esse cara não é esse. Mas como esse mapa associa unicamente um elemento dos produtos externos com um elemento do espaço vetorial original, então eles têm uma relação única entre eles. Esse cara está unicamente associado a ele, mas ele não é ele. 2 está unicamente associado a 4, mas 2 não é 4. Sob F, 2 está unicamente associado a 4. Seria esse cara aqui. O F seria o V. Esse cara seria o 2 e esse cara seria o 4. É porque quando você tem uma associação única entre um conjunto e o outro, você pode, se essa associação preserva todas as estruturas relevantes, você pode usar tanto o elemento num conjunto quanto o outro, tanto faz. Porque eles estão unicamente associados. E daí, assim, nessa hora, quando eu estava pensando isso, eu estava buscando um pseudo-vetor. Isso aqui é um pseudo-vetor. O que significa ser um pseudo-vetor? Um pseudo-vetor é um vetor que não inverte quando você faz uma inversão espacial. Ou seja, quando você fala que você vai fazer a seguinte transformação. Qualquer vetor V vai em menos V. Um pseudo-vetor ele pode ser escrito como sendo VU. Se você faz essa inversão aqui em VU, esse cara vai em menos V, vetor menos U, que é igual ao próprio VU. Então esse vetor aqui, ele não muda de sinal, enquanto esse muda. Num certo sentido, né, se você quiser pensar nos vetores também como nessas propriedades dos vetores, como as propriedades que você pode fazer de transformação que preserva o produto interno, então esses caras aqui, eles têm o mesmo comportamento dos vetores normais quando você faz rotações. Mas quando você faz inversões espaciais, esse cara tem um comportamento diferente desse cara aqui. Então os dois dão representações diferentes do grupo de rotação. Representação no sentido seguinte, você tem um grupo de rotação. Uma representação do grupo de rotação é um mapa entre o grupo de rotação e elementos de um
um elemento de transformações lineares, que são, por exemplo, matrizes atuando em vetores, entendeu? Que preservam a estrutura do grupo. Entendeu? E aí você pode, claro, fazer o grupo de rotação atuar não só mais num vetor. A gente eventualmente vai ver em mecânica quântica 2, que o grupo de rotação pode atuar em vetores de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de quantos componentes você quiser, entendeu? O pseudo-vetor ele foi criado para você não usar esse objeto aqui. O de dentro, tá? Ele foi criado como um curto-circuito para você definir você definir VU direto, sem precisar definir VU. O cara que fez essa conta, ele sabia que isso aqui existia, pegou a fórmula direto desse cara aqui em termos, por exemplo, Levitiv, ou determinante da matriz, o que é que seja, tá? Não ensinou isso aqui para os alunos e ensinou isso aqui direto na esperança de fazer com que seja mais fácil de ser compreendido o conteúdo. Porque aí ele não precisa mais ensinar escalar, vetor, bivetor e volume. Ele basta ele ensinar escalar, vetor. E acabou. Aí ele fala, mas espera um pouquinho, mas alguns vetores não são vetores de verdade, são pseudo-vetores. Mas na verdade alguns escalares não são escalares de verdade, são pseudo-escalares. Então, o custo dele não introduzir isso é a existência do pseudo-vetor e o pseudo-escalar. Tá certo? Um pseudo-escalar é um escalar que muda de sinal quando você inverte o espaço. Por que eles existem? Porque isso aqui, ó, E1, E2, E3, representa um volume, certo? Mas vocês mostraram que o produto externo de qualquer 3 vetores é sempre proporcional a esse cara aqui. Então, os trivetores, que representam volume, num espaço tridimensional, formam um espaço unidimensional. Um espaço vetorial de uma dimensão só. Não tem outro vetor de base aqui. Você pode brincar à vontade aqui. Se você botar o E1, E1 aqui dá zero, E2, E2 dá zero, repetido, né? E1, E1, E1 dá zero também. Então, você não consegue montar outro vetor de base a não ser esse. Então, esse é um espaço unidimensional. Então, lembra que ele associou os espaços dos bivetores, que é tridimensional, com o espaço dos vetores, que também é tridimensional? Ele também associou o escalar com o volume. Porque o escalar também é unidimensional, que é o R. E esse cara aqui é o espaço dos trivetores, que também é unidimensional. Então você pode fazer um mapa desse cara nesse cara aqui. E vocês usam o tempo todo. Na verdade, o elemento de integração que a gente usa tridimensional não é um escalar, é um pseudo-escalar. Tanto que se você inverter o espaço, ele tem que mudar o sinal. Tá certo? E várias continhas que a gente viu, por exemplo, quando a gente calculou o produto triplo, e vocês vão ver que isso vai aparecer hoje, tá? Esse cara aqui, o W, esse cara aqui é uma maneira de medir volume. Lembra que esse cara aqui te dá o volume do paralelepípedo formado por esses três vetores? Então, esse cara aqui é um pseudo-escalar. Né? Se você inverte o sinal desse, você vai ter um menos aqui, um menos aqui e um menos aqui. Então, o volume, como a área, ele também tem direção. Certo? Então, você tem volumes direcionados e áreas direcionadas. Por isso que ele muda de sinal. Certo? Mais alguma dúvida? Oi. Você tem isso aqui, né? Limite de epsilon indo para zero de... Se eu não me engano, você vai ter f x1
Isso. Mais epsilon sobre 2, x2, x3. E esse cara aqui, lembra? Se ele está aqui, que é o mais epsilon sobre 2, tem que ser para cima, porque eu estou fazendo anti-horário. Né? Então esse cara tem que ser escalar epsilon e2. Tá certo? O outro pedaço que eu tenho aqui, eu vou escrever só um pedacinho que vai dar uma das derivadas, tá? O outro pedaço que eu tenho aqui, esse cara é mais esse cara aqui, ó. Tá certo? Esse cara aqui vai ficar como? F em x1 menos epsilon sobre 2, x2, x3, escalar menos e2. Tá certo? Eu tenho a mesma coisa aqui para essa borda superior e inferior. Não vou escrever ela. O que acontece quando eu pego F e faço escalar E2? O F tem quantas componentes? Tem, 3, né? E1, E2, E3. F, como qualquer vetor, em um ponto, né? Pode ser escrito como F somante sobre I, de 1 até 3, de FI e I. O produto escalar desse cara com E2 vai ficar o E1 com E2 dá 0, o E2 com E2 dá 1 e E3 com E2 dá 0. Então, F escalar E2 é igual a F2. Tá certo? Então aqui sobra só F2. Aqui tem 1 sobre epsilon ao quadrado. Tá certo? Bom, mas o que é isso aqui? É o F2 calculado nesse ponto, menos, porque tem esse menos aqui, o F2, porque é o mesmo F2, porque é o mesmo E2 ali, calculado nesse outro ponto. Ou seja, isso aqui vai ser igual a del F2, só que eu estou mexendo no x, del x1. É só isso. O outro vai ser, lembra, o outro vai ser a face de cima é menos E1, depois mais E1. Por isso vai ficar menos. Aí, como é menos E1 mais E1, vai ser o F1, porque é onde eu estou projetando, o F1, e eu estou variando em Y, em Y aqui, né? Então vai ficar del x2. Tá, entendi. Só que eu acho que eu confundi também, agora eu entendi também o processo. Eu acho que eu confundi também, o rotacional o rotacional de E1 externo E2, que dá essa propriedade. É o rotacional Olha, transforma F de F sob o plano E1, E2. Tá? Esse aqui é o rotacional de F, calculado, projetado no plano E1, E2. Isso? Não, está multiplicando, não. Não. É, porque eu acho que eu confundi isso também. Eu como que o E2, por que o E2? Na primeira anotação, o professor colocou como se estivesse multiplicando. Colocou rotacional e na frente o professor colocou E2, externo, E1, externo E2, aí F. Então, é porque eu escrevi assim, né? Rotacional de F sobre E1, E2. Aí eu fiz assim, E1, E2. Não, mas o professor não fez. Eu posso dizer que eu tenho quase certeza absoluta que eu escrevi isso aqui. Mas é porque eu escrevi uma primeira expressão com esse cara aberto, com essa expressão que eu tinha escrito aqui, apaguei, e os outros dois eu escrevi desse jeito aqui. É só para dizer que esse é o rotacional sobressalente. Talvez eu devesse ter colocado aqui, ó. 1, 2, alguma coisa assim, entendeu? Ou E1, E2. Tá? Mas a ideia é essa aqui.
No plano E1, E2. Plano E1, E2. E esse E1, E2, cara? Esse aqui. E esse cara está aqui falando o quê? Esse aqui, você está perguntando? Esse aqui é quando eu calculo esse produto, que é o produto externo aqui, a derivada exterior de F. Isso aqui vai ser igual, aí justamente foi o que eu falei que eu escrevi. Rotacional, botar aqui para não confundir vocês, sobre E1, E2, de F, vezes E1, E2. Ou seja, esse número aqui, isso é um número, é a componente do bivetor formado por essa expressão, né? Nesse elemento de base tem essa componente. Mais rotacional sobre E2, E3 de F vezes E2, E3. Tá? Tranquilo, pessoal? Posso seguir? Mais alguma dúvida da aula passada? Ou das aulas passadas? Não? Então vamos começar a integração. Bom, vamos lembrar aqui o que a gente está fazendo em uma dimensão quando vocês estudaram lá o teorema fundamental do cálculo, lá em cálculo 1, né? Então você tinha uma coisa assim, integral de A a B de F de X, desculpa, de D F dx dx é igual a F de B menos F de A. Tá certo? Ou seja, o termo fundamental do cálculo diz para você que existe uma antiderivada dessa função aqui, né, que é justamente esse f aqui. Isso aqui é uma função só. E essa antiderivada calculada nos extremos te dá o valor da integral, que é essa área sobre a curva que vocês cansaram de ver, várias coisinhas ali, exemplos e noções da integração. Isso aqui é claro para todo mundo, né? Beleza. Agora, olha que interessante. Eu estou integrando em uma dimensão, né? Em uma dimensão, eu estou integrando num elemento aqui do R1, tá certo? Eu estou associando, o que é que seja que eu esteja fazendo aqui, essa integração, essa soma, que envolve eu considerar todos esses pontos. Eu estou dizendo que essa informação toda está condensada somente no ponto A e no ponto B. No momento que eu encontro a antiderivada desse cara aqui. Tá certo? Então tem uma noção de geometria aqui. Isso aqui é o que esses dois pontos, o A e o B? O que eles são dessa linha? O que eles, como é que se diz? Representam para essa estrutura geométrica aqui? Não, intervalo é toda ela. Eu estou falando só o ponto A e o B. Isso é a borda. Tá certo? Então, veja bem, o teorema fundamental do cálculo em 1D, ele está associando a integral dentro de todo o intervalo com os valores de uma outra função na borda. Tá certo? E é isso que a gente vai mostrar que vale para muitas dimensões. A gente vai fazer integral numa linha, agora no espaço tridimensional, vai mostrar que essa integral na linha, em algumas situações, está associada só à borda. A gente vai pegar a integral numa área e mostrar que aquela integral na área está associada à integral só na borda daquela área. E a mesma coisa para o volume, que são os teoremas de integração que a gente vai precisar para o eletromagnetismo. Tá certo? Então, mas assim, não é surpresa, isso já estava aqui. Só que estava aqui no jeito tão escondido que você não percebia que tinha na sua noção de geometria aqui. Mas está igualzinho, tá? Se você fizer um integral aqui no intervalo complicado, que sejam, por exemplo, vários intervalos disjuntos,
vai ser a borda de todos esses intervalos disjuntos que vão aparecer aqui, do lado direito. Se fosse uma integral, eu quero dizer assim, de A a B, depois uma de C a D, depois uma de, né, assim por diante, com intervalos disjuntos, a soma aqui no fim é sobre todas essas bordas desses subintervalos. Tá certo? Então, vamos para o caso tridimensional. Então, uma curva em R3 pode ser escrita assim: uma curvinha C de lambda é dada por esse vetor aqui. Eu tenho uma curva que está andando aqui. Esse vetor C, ele aponta para os vários pontos da curva aqui, quando eu vario o lambda, tá? Isso aqui está tranquilo, pessoal? Né? Quanto que é o deslocamento? Ou seja, digamos que eu pego aqui o C num certo valor de lambda e depois num certo valor de lambda mais delta lambda. Eu tenho esse vetor de deslocamento aqui. A gente viu lá atrás que esse vetor de deslocamento nada mais é do que del C del lambda delta lambda. Tá certo? Que é uma boa aproximação para o segmento da reta ali, o quanto menor for o meu delta lambda. Tá bom? Agora, digamos o seguinte, digamos que nesse problema eu tenho um certo campo vetorial F. Tá certo? E aí, esse campo vetorial F, ele define um fluxo, que são aquelas linhas que vão se movendo, aquelas bolinhas sobre as linhas que vão se movendo. Tá certo? Se eu quiser considerar só essa linha, e quiser considerar o fluxo ao longo desta linha, né, eu preciso ver quanto que as minhas bolinhas estão se movendo quando eu pensar só nas bolinhas sobre a linha. Tá certo? Então, eu posso calcular aqui a minha integral de lambda zero, digamos que seja aqui esse aqui é C de lambda zero, e esse último aqui é C de lambda 1. Tá certo? É o começo da minha linha e fim da minha linha. Então, a integral de lambda zero até lambda 1 de F, calculado o quê? Sobre a curva, né? Escalar, porque esse cara aqui vai me dar o deslocamento do fluxo na direção do F, mas eu quero saber justamente somente sobre a linha. Então, eu vou escalar del C, del lambda, de lambda. Tá certo? Ou seja, eu quero a projeção desse campo, do fluxo do campo sobre essa linha. Quando eu integrar isso, basicamente eu estou vendo quantas bolinhas estão passando por esse elemento aqui, por essa linha, quando passar um certo tempo. Ou passar um certo parâmetro do fluxo. Tá certo? Mas isso aqui é o que a gente chama de integral de linha, né? A gente chama esse negócio aqui, a gente chama de integral sobre a curva C, vou tentar fazer um C maior aqui, tá? De F dC. Tá certo? Por que esse cara aqui pode ser escrito assim, sem nenhuma referência ao lambda? Porque aqui eu tenho dC de lambda e d lambda aqui. Enquanto esses parâmetros tiverem uma associação 1 para 1, eu posso usar qualquer outra parametrização. Então, na verdade, essa integral não depende do parâmetro. Certo? Por isso que ela pode ser resumida assim. Tá bom? Tranquilo isso aqui? Beleza. Mas será que a gente consegue encontrar uma antiderivação desse cara aqui? Uma antiderivada desse f aqui, da mesma forma que aqui, ó. Aqui eu já escrevi de forma conveniente minha função como df dx. Tá certo? Porque aqui justamente eu quero já escrever em termos da antiderivada. Tá certo? Aqui a gente pode procurar fazer o mesmo. Só que o interessante é que esses teoremas não vão valer agora para qualquer tipo de função. Unidimensionalmente vale sempre. Você sempre tem a antiderivada do integrando. Sempre. Tá certo?
Quando você vai para a geometria mais complicada, isso nem sempre vai ser verdade. Nem sempre você vai encontrar uma antiderivada desse cara aqui, tal que a integral de linha é igual à integral nas bordas. Isso vai acontecer só para algumas funções especiais que a gente vai encontrar mais para frente. Tá certo? Que a gente vai descobrir, a gente vai ver agora. Tá claro, pessoal, isso que eu estou falando? Ou tá meio obscuro? Tá certo? Então a gente pode ver o seguinte, ó. Se o meu f for igual a um gradiente de uma função escalar f, o que acontece com essa expressão aqui, ó? Ou seja, eu vou escrever aqui, ó, integral do gradiente de f escalar dc sobre uma curva aqui vai ser igual ao quê? Aquele cara lá, integral de lambda 0 a lambda 1 de cadê? Isso. Gradiente de f escalar dc. Deixa eu só fazer explicitamente. Gradiente de f calculado na curva C de lambda. Lembra que o f é calculado na curva C de lambda. Isso tudo escalar del C del lambda de lambda. Tá certo? Mas isso aqui, o que é? Isso aqui vai ser uma coisa assim. Lambda 0, lambda 1, somatório, porque esse cara aqui é um vetor, esse cara aqui é um vetor. Então vai ser somatório de I de 1 até 3 de del F del xi calculado em x igual a c, né? Vezes del c i del lambda. Deixa eu ver, isso. De lambda. Todo mundo concorda com isso aqui? Mas isso é a regra da cadeia. Eu estou pegando uma função da outra, isso aqui é a derivada total de f em relação a lambda. Certo? Ou seja, esse cara aqui é igual a integral de lambda 0 a lambda 1 de d de lambda de f de c de lambda de lambda. Tá certo? Então, a primeira surpresa é o seguinte, isso aqui não vale sempre. O meu f não pode ser qualquer campo vetorial. Ele precisa ser um campo vetorial que é escrito como um gradiente de uma função para que isso aqui aconteça. Tá certo? Os teoremas mais avançados que mostram que não existe outra possibilidade, a gente não vai avançar porque a gente não precisa desses teoremas durante o curso, tá? Mas a gente tem que, quando essa integral pode ser escrita como, né? A gente vai ver aqui. Isso aqui é f de c de lambda 1 menos f de c de lambda 0. Tá certo? Quando isso aqui acontece, você garante que esse cara aqui, que uma função existe tal que você garante que o seu campo tem que ser o gradiente de uma função. Tá bom? Tá? Esse é o mais simplesinho. Mas o truque é sempre esse. Primeiro, parametriza o objeto que você quer integrar sobre. Seja uma linha, seja um plano, seja um volume. Da parametrização, monta o elemento de integração. Tá? E depois você vai estudar quem é que são as funções que aparecem aqui que permitem você escrever a integral dentro do objeto que você está integrando em termos da integral na borda do objeto. Porque aqui, ó, se você pensar bem, isso aqui esse cara aqui é uma integral, com umas aspas, tá, na borda. Tá? Que é a soma da borda. Né? Da bordinha daqui e da bordinha daqui. Tá certo?
Isso vai se manter para os casos de má dimensão também. Vai ser uma integral na borda. Fala de novo o passo final aí. Esse passo final. Daí Isso aqui é derivada total, né? Derivada total de uma função é derivada da função em relação ao seu argumento, depois derivada do argumento em relação à variável que eu estou derivando. df dx, calculado em C, dx, dc de lambda. por exemplo, ali a derivada parcial seria a derivada calculada por C lambda vezes a derivada total dela. Você pode repetir? Quando você está calculando aqui a derivada parcial, você está calculando ela em relação Ao x, que são os argumentos da função. A função f, né? É uma função de R3 em R. Tá? Eu posso pegar minha f e calcular num ponto x qualquer. F não é função de lambda. Mas é claro que esse ponto x é um ponto no R3. Eu posso, como minha curva me dá para cada valor de lambda um ponto em R3, eu posso calcular f de c, de lambda. A minha derivada aqui virou a derivada total, né? Isso é idêntico a isso. Não é que virou. Isso aqui é a regra da cadeia aplicada nessa derivada aqui. Né? É aquela coisa que vocês estão cansados de ver. Derivada de T de F de G de T. Tá? O problema é que, digamos, se a gente fala aqui, se a nossa função f a gente usa como argumento x e a função g a gente usa t mesmo, isso aqui seria igual del f del x calculado em g em x igual a g de t dg dt. Tá? O problema é que muitas vezes a pessoa escreve aqui df dc, mas está errado. Porque c não é um ponto arbitrário em R. Você não tem como derivar em relação a c. C é uma curva. Então é um abuso que depois você paga caro por arrastar ele muito tempo. Tá? Ok. Então, como eu falei para vocês, esse cara aqui é a borda dessa curva C, tá? É só o bordinho final e o bordinho inicial. Acabei de apagar o desenho. Vamos para a integral de superfície. Então agora eu tenho o quê? Eu tenho o mesmo plano, meu mesmo espaço R3, tá certo? Agora eu tenho um vetor aqui, ó, que aponta, digamos que eu tenho um plano, tá? E esse meu vetor aqui, que eu vou chamar de S, de lambda e mi, ele aponta para esses pontos aqui, sobre o plano, tá certo? Um exemplo muito simples seria, por exemplo, S de lambda mi igual a... Vamos fazer assim. Lambda, mi e 5. O que esse cara aqui está desenhando para a gente? Aqui é o 5 na altura e aqui eu tenho um plano que eu vou variando o lambda mi, digamos que eu vario o lambda, né? Onde lambda mi pertence a menos 1, 1,
cartesiano, menos 1, 1. Então, esse aqui é um plano que corta aqui o eixo Z, ele é paralelo ao plano XY, ele vai de menos 1, de 1 a menos 1, né? E menos 1 a 1 aqui também. Tá certo? Mas eu poderia fazer uma coisa mais complicada, tá? Eu poderia fazer, se aqui fosse um exemplo, deixa eu fazer um aqui do lado, eu poderia fazer o seguinte, poderia pegar S de lambda mi igual a um certo R0 fixo cosseno lambda seno lambda cosseno mi, vírgula, R0, oh, caramba, seno lambda, seno mi, ou R0, ou não, R0 cosseno lambda. E digamos que eu varie esse cara aqui de 0 a 2π, ou de 0 a π, e esse cara aqui de 0 a 2π sem incluir esses caras. Então esse cara vai me dar a superfície de uma esfera de raio R0, quando eu variar só esses dois parâmetros aqui. Tá? E pode ser muito mais complicado que isso. Contanto que eu tenha 3 funções aqui. Tá certo? S1 de x, y, z, S2 de x, y, z e S3 de x, y, z. Desculpa, eu falei o contrário. É x1 de lambda mi, x2, S1 de lambda mi, S2 de lambda mi e S3 de lambda mi. Eu preciso de 2 parâmetros para parametrizar uma superfície? Sim. Sim. Na verdade, essa é a definição de uma superfície. É o mapa de um R2 na sua variedade, ou aqui no caso R3. Tá? Mas você sempre vai precisar. Professor, só uma coisa. Você parametriza com lambda e mi, né? Só que quando você coloca 5 ali, fica meio confuso. Você só está falando que ele está no 5. Só dá um Z igual a 5. Eu estou dizendo que eu tenho aqui um S1 de lambda mi, que é igual a lambda, que eu tenho um S2, que é outra função de lambda mi, que é igual a mi, e eu tenho S3 de lambda mi, que é uma função constante, que é igual a 5. Tá? Eu consigo levar R3 em R3? Consegue, é para definir um volume. Se você quiser, por exemplo, fazer a mesma parametrização aqui, só que você quer variar o R de 0 a R0, por exemplo, então aqui formaria a esfera sólida, não só mais a borda da esfera. Tá? Esse produto nesse par ordenado de menos 1 que representa a figura? É o plano? É justamente a variação possível de lambda e mi. Então, eu estou falando que o meu lambda pode ir de menos 1 a 1 e o meu mi pode ir de menos 1 a 1. São todos os pontos aqui dentro desse intervalo. Então, basicamente, a minha superfície é o mapa S levando esse plano aqui no R2, nesse plano aqui no R3. Eu só escrevi esse mapa de uma forma diferente. É a mesma coisa, só que eu escrevi assim, ó. Esse mapa aqui, ele é um conjunto de 3 funções, S1, S2 e S3. Todas as 3 funções de lambda e mi. E nesse caso, a S1 aqui é simplesmente lambda. S2 é mi e S3 é uma função constante 5. Tá certo? Se quiser fazer um paraboloide, você vai fazer um negócio aqui, aqui lambda quadrado, mi quadrado, vai fazer um negócio assim, entendeu? Quer dizer, não. Você vai fazer lambda mi e aqui lambda quadrado mais mi quadrado, por exemplo. Tá certo? Vai fazer um paraboloide. Pode fazer um cilindro, pode fazer o que você quiser, né? Quer dizer, é bem difícil, mas dá para fazer um monte de coisa. Tá certo? Professor, só uma coisa no primeiro gráfico que você faz ali, quando você
os pontos... porque esse vetor ele é arbitrário nesse sentido, né? Ele em si, ele não representa nada, mas quando você varia o lambda e o mi, ele vai percorrer a superfície que você quer descrever. Entendeu? Na verdade, você vai ver que o mais importante desse vetor vão ser as derivadas dele, que vão dar vetores que são tangentes a essa superfície. Tá certo? Quer dizer, esse é exatamente o que eu ia falar em seguida. Então, ó. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo ali. Vamos pegar aqui, que eu vou definir como S mi é definido como del S del mi. Tá? Só por simplicidade. No nosso exemplo, naquele exemplo ali, isso vai ser quanto? No exemplo, S mi vai ser igual a as derivadas dessas três funções aqui. Não, eu comecei errado, pessoal. Só para ficar na ordem, tá? Desculpa. Lambda, lambda. Tá? O meu S lambda vai ser 1, 0, 0. Tá certo? Mas tem que pensar no S lambda calculado em S, nos pontos da superfície. Tá certo? E nos pontos da superfície eu vou estar aqui. Aqui, né? Então, o meu S lambda, ele vai apontar na direção x. Ele vai sempre um vetorzinho apontando para cá. É um vetor aqui no plano xy, lá em 5, apontando sempre na direção x positiva. Tá certo? O meu S mi, ele é definido como del S del mi. E no nosso exemplo aqui, o nosso S mi vai ser igual a 0, 1, 0. Tá certo? E acabou. Eu só tenho esses dois vetores. E um vai apontar para cá e outro vai apontar para cá. Tá certo? Lá na minha superfície flutuando lá em 5. Tá certo? Então, pessoal, se eu quero somar a área desse negócio aqui, ali a gente sabe que é fácil, porque é um quadradinho, né? Mas se fosse uma superfície complicada, ou a área da esfera, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria fazer isso localmente. Tá certo? Quem que é o meu deslocamento infinitesimal delta lambda S? É fácil ver que é o meu S lambda vezes delta lambda. Tá certo? Vai me dar um pequeno deslocamento aqui na direção lambda. Um deslocamento finito. Lembra? Um vetor aponta para cá, o outro aponta para cá. A diferença do vetor é o vetor que sai daqui para cá. Né? É um pequeno vetorzinho ali. Tá certo? Eu posso pegar aqui, mesma coisa, se eu fizer um deslocamento do S na direção mi, eu vou ter esse cara aqui, vai ser o meu S mi delta mi. Tá? Que é o meu pequeno deslocamento na outra direção. Qual é a área formada por esses dois deslocamentos? É simplesmente delta lambda S externo delta mi S. Tá certo? Me dá o bivetor que representa essa área. O módulo desse bivetor aqui vai me dar justamente a área naquele cara. Então vai me dar essa área aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui, eu posso reescrever ele assim, ó. Vai ficar S, isso aqui é igual a S lambda externo S mi delta lambda delta mi. E aí você pensa lá Riemann e faz a integral aqui, variando o lambda de lambda 0 a lambda 1 e o mi de mi 0 a mi 1. E isso te dá a área desse cara aqui. Tá certo? Se eu pegar o módulo desse cara aqui. Ou a área direcionada total. Tá certo?
Aqui, até aqui, tudo bem? Mas agora vamos complicar um pouco a nossa vida. Isso aqui está claro, pessoal? Essa noção mais intuitiva, palatável, palpável, assim, do que a gente está fazendo? Está tranquilo? O Mi está representando o que na superfície? O Mi está representando a variação aqui, nesse exemplo aqui, a variação em Y. Ou seja, essa variação aqui. Tá? E essa X aqui. Se você quiser, você pode calcular esse cara aqui, ó. ds de Mi vai ser a derivada, vai ser né, o ds de lambda vai virar cosseno aqui vai virar menos seno. O outro vai ser zero aqui por diante. E você vai ver que esses vetorizinhos estão sempre tangentes à casca da esfera de raio R. Essa abordagem aqui normalmente é útil para outros casos? O que mais a gente faz nesses cursos é resolver coisa em esfera. Porque é a coisa mais simples que você tem depois do quadrado, que é muito sem graça. Entendeu? Então, a gente geralmente faz tudo em esfera. Então, vai ser super utilizado isso aqui. Tá? Tem um detalhe um pouco técnico que a gente tem que lembrar, que é o seguinte. Essas áreas têm direções. Se eu tivesse invertido o lambda e o mi aqui, né, se eu tivesse invertido, botado o mi e o lambda aqui, a minha área ia estar na direção oposta do que eu esperaria se eu variasse simplesmente x e y. Tá certo? Então, na hora de parametrizar a curva, você tem que tomar cuidado se você não está invertendo o sinal. Por isso que quando vocês vêm lá no cálculo 2, por exemplo, você vai pegar, esse vai definir... Bom, primeiro, você vai definir o produto vetorial desse cara aqui e você tira o módulo dele. Porque aí você não tem esse problema de sinal, entendeu? Tanto faz a parametrização que você usou. Tá certo? Isso aqui, pessoal, a gente usa para definir o nosso elemento de integração, que a gente chama de dA maiúsculo. dA maiúsculo nada mais vai ser do que S lambda, S mi, D lambda, D mi. Tá certo? Esse cara é o D2, é o dx dy, que vocês cansaram de ver lá em cálculo 2. Vamos integrar aqui nesse plano. Então é dx dy. Eu não sei se explicaram para vocês como você chega nessa conclusão, mas ela é muito intuitiva, né? Você fala assim, está no espaço tridimensional, calcula a área da face superior desse cubo. É dx dy. Por que não tem dz? Não sei, porque não tem, porque eu não estou variando z. Entendeu? Mas se agora fosse um negócio complicado, como é que você faria? Entendeu? É um pouco mais difícil. Então, isso aqui vale sempre. Tá? Manda. Eles são aquelas posições, aquelas coordenadas que você me deu, né? Para montar um retângulo. Uhum. Por que o dela não pode ser simplesmente, você falou, o dela não pode ser simplesmente o lambda dele, para a gente ter o produto externo ali? Por que você tem que ter esse cara aqui? Porque ele que calcula. Porque, lembra, a área que você quer é isso aqui, ó. É o deslocamento, externo deslocamento. Isso não é o deslocamento. Isso vezes, esse cara vezes o d lambda e esse vezes o d mi que é o deslocamento. O deslocamento sobre a curva, sobre a área, sobre a superfície. É porque quando você está acostumado com dx dy, isso aqui é 1. O módulo desse cara aqui é 1. Só que nem sempre o módulo desse cara vai ser 1. Porque quando você está fazendo dx dy, os seus paralelogramos que você está usando para fazer a sua integração são sempre quadrados de área 1. Mas isso não é verdade sempre. Esses caras podem formar um diamantezinho, alguma coisa assim mais complicada. Tá? Então só S lambda e só S mi, eles são unidimensionais, são só um plano unidimensional deles. E aí o d lambda, d mi é que vai fazer o deslocamento Isso. no espaço. Isso. Se você quiser pensar um pouco mais tecnicamente, esse cara aqui habita um espaço tangente, eles não estão habitando o próprio R3. Ele vive lá no espaço tangente.
Quando você multiplica esse cara pelo d lambda, que ele te representa um deslocamento no R3 verdadeiro, entendeu? Você puxa ele do espaço tangente de volta para o seu R3. Então, eu posso entender esse produto externo de S lambda SI como sendo a direção da minha área de espaço. Isso. O módulo desse negócio é a área e a direção é a direção dessa área. Fica mais fácil. E tanto que a gente, na prática, vai definir, porque é assim que vocês vão ver nos livros, como sendo o meu DA. Que nada mais é do que S lambda vetor SI. Que é isso que vocês usaram o tempo todo. E a gente vai usar para provar teorema e coisa de eletrostática, e magnetostática principalmente, vai envolver bastante expressões desse tipo aqui. Tá? Agora vamos começar a botar mais um pouco de tempero nisso aqui. Tá certo? Eu tenho minha área, meu elemento de integração de área, tá certo? Agora eu quero saber o seguinte. Digamos que eu tenho um outro campo também que tem uma área associada a ele. E eu quero saber a circulação, digamos, por exemplo, seja associada a ela uma circulação. Eu quero saber a circulação deste campo, tá? Na direção dessa área aqui. Tá certo? Então eu tenho um campo F que define uma circulação. E eu quero saber a circulação desse campo projetada nessa área. É aquele negócio que a gente estava brincando aqui do cilindro e tal. É a mesma coisa, só que agora no cilindro eu estava fazendo formas geométricas simples, porque aí você pode pensar nela de uma vez. Agora eu estou fazendo isso localmente, para que depois eu possa integrar e encontrar a forma finita. Tá certo? Então nesse caso eu tenho o seguinte, eu tenho integral sobre a superfície S, tá certo? Isso. De dA escalar um F, que eu quero a circulação, sobre a minha área lambda mi. Tá certo? Isso aqui nada mais é do que integral de lambda 0, lambda 1, d lambda, integral mi 0 a mi 1, d mi, de S lambda, vetor S mi, escalar F, de S. Tá? Naturalmente, S de lambda mi. Certo? Então eu tenho esse meu F vai definir esse fluxo. Eu quero saber quanto desse fluxo está contido nesse plano aqui. Tá bom? Estou basicamente pegando o meu campo vetorial e projetando ele no... Isso. Mas no sentido de que isso aqui tem uma noção de fluxo associada, né? Sim, na verdade a gente vai ver que o mais natural é quando esse cara aqui é um pseudo-vetor também. Porque aí você está pegando uma área projetada sobre outra área. Como aquilo que a gente discutiu anteriormente. Tá? Porque lembra, isso aqui ele traz uma noção de área, mas você transformou no produto vetorial usando o mapa V. Se esse cara aqui também trouxer uma noção de área pela mesma razão, ou seja, esse cara também é um produto vetorial, então isso aqui vai ser uma área sobre a outra. Ou seja, você quer saber quanto de uma área está... É sempre mais fácil pensar no fluxo. Quanto do fluxo associado a esse campo aqui está acontecendo nessa área associada a esse cara aqui. Tá certo? E às vezes vai ser útil também a gente usar o dA, que vai ser nada mais do que o dA, que é o módulo de dA. Tá? Módulo no sentido de vetor, tá? Isso aqui é quando eu quero simplesmente calcular a área de uma superfície. Eu simplesmente pego e integro isso aqui, né? Por exemplo, eu quero calcular a carga total numa superfície. Então eu tenho uma certa função densidade de carga, dA. Tá certo? Mas não é isso que a gente está interessado no momento.
Bom, então, vamos ver se a gente encontra então um esquema de antiderivada que a gente associa agora a integral dessa projeção do plano sobre o outro com a integral na borda dessa superfície. Tá? Então, para isso, a gente vai escrever o caso em que f é igual ao rotacional de um outro campo vetorial V. Tá? Então, na prática, a gente vai ter que calcular esse cara aqui, ó. S lambda, vetor S mi, escalar rotacional do campo V. Qual que é a diferença do A minúsculo para o A maiúsculo ali? É porque aqui eu não botei seta nem seta. O A maiúsculo é o bivetor. Mas o bivetor ele tem sempre o mesmo módulo do vetor associado a ele. Professor, eu não entendi aí. Você está usando o V, é como se você estivesse projetando o campo V em F, que é S lambda e S mi. Então, esse cara aqui me dá aquela superfíciezinha que a gente estava discutindo, né? Esse cara aqui vai me dar só o pedacinho infinitesimal dela, certo? E esse cara aqui vai me dar um certo campo F, tá certo? Que vai definir ali um fluxo, uma coisa qualquer, tá certo? Eu só não entendi que esse F é o campo vetorial. Uhum. E daí o... Vamos fazer o seguinte. Não. Deixa eu tentar ser mais didático aqui. Então vamos pegar o seguinte. Eu pego a minha área E1, E2. Eu escrevi assim só para ficar claro que esse meu E3 aqui é um pseudo-vetor, tá? Então esse cara aqui representa uma área no plano XY, certo? Agora eu vou pegar o seguinte, vou pegar E1, vetor A, E2, mais B, E3. Tá certo? O que é isso aqui? Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Eu estou aqui. E3, E2, E1. Tá certo? E aqui eu tenho, deslocamento 1, deslocamento 2. Então, essa área aqui é representada pelo E1, E2, que me dá um vetorzinho para cima aqui, que é o E3. Tá certo? Ok. Esse cara aqui, ele vai ser o quê? O mesmo E1, tá? Só que agora, em vez de eu andar na direção E2 aqui, ele vai estar andando aqui, ó. Vamos pegar aqui. Digamos que esse cara aqui, ó, ele vá para A e B aqui, tá? Então, se esse cara veio até aqui, o que eu preciso fazer? Eu andei E1 aqui, aí depois eu ando E1 aqui e ando aqui. Tá vendo? Eu tenho essa outra área aqui. Tá? Eu tenho a área desse quadradinho aqui, que está na base 1, 2. E eu tenho a área desse outro quadradinho, que está na base 1 e esse outro vetor aqui. Não, eu fiz errado. Droga. Espera aí. Tá? Esse cara é 3, o outro ele está para cá. Ó. Isso. E2, E3. Isso. Tá? Esse cara aqui vai me dar o A e esse cara aqui vai me dar o B. Ok. Não.
É pro outro lado, Isso. Tá. Então, bom, vocês pegaram aqui o jeito da coisa, tá? Então você vê que uma área ela tá assim, outra tá assim. Tá certo? Elas não estão paralelas uma à outra. Esse cara dá E3. Esse cara aqui vai dar o quê? 1 com 2 vai dar A vezes E3. E 1 com 3 vai dar menos B E2. Tá certo? O menos aqui é porque o 1 com 3 dá o menos 2, tá? Que é o levitivo que tá lá, vocês podem fazer a conta. Então, tenho esse vetor aqui, ele é área 1, que é base vezes altura do quadradinho ali, 1 vezes 1, 1. E ali o outro vai dar esse vetor aqui, cuja a área é o módulo desse cara aqui, né? O módulo desse cara aqui, E3 menos E2, vai ser igual a quadrado mais B ao quadrado. Tá? Que é o tamanho desse vetor aqui, tá? Vezes a área 1 aqui. Tá certo? Então vai me dar esse bichinho aqui, né? 1, aí 1, 1. Esse cara aqui. Essa área aqui. Quando eu calcular o produto interno, vai dar A vezes 1. Tá certo? Que é a noção que a gente tem de quanto que essa área aqui está projetada, né? Desculpa. 3, 2... Não, calma. Cara, acho que eu errei o desenho de novo. Espera um pouquinho. Isso que dá pra fazer as coisas de cabeça. Tá. Isso, porque veja, ó, esse cara aqui, ele vai me dar a área na direção, o 3 é justamente porque eu estou pegando esse plano aqui. Esse cara aqui vai ser a área que eu vou formar E1 com E3, é essa área aqui, ó, é esse corte aqui. Então, intuitivamente eu estava fazendo certo. Então, tá vendo? É a área plana no plano XY e essa área inclinada aqui, ó, tá vendo? E você vê que, no fim, só vai importar para a gente o quanto que você tem na direção A, tá certo? Que é quanto eu tenho na direção 2, tá certo? Porque você vai ver que... Tá, acho que agora eu sei fazer o desenho bom. Deixa eu fazer do zero. Então, ó, vamos lá. Tá certo? A primeira área que eu tenho é essa aqui. Aqui tá claro? A outra área, ela vai ser E1, que é esse cara aqui, tá? Com E2, E3. E2, E3, E1 é esse cara aqui, E2 é esse cara aqui, e aquele cara lá, ele vai ser assim, ó, E2, E2, E3. Então vai ser assim, ó. Vou botar aqui longe, tá? Então esse cara vai ser A, e esse cara aqui vai ser B. Até aqui tudo bem? Esse cara aqui é o E3. Tá certo? Então eu tenho esse vetor aqui, só que esse vetor, ele tá produto vetorial desse cara com E1. Então é esse plano aqui, tá vendo? Só que pensa nesse plano agora aqui e projeta ele todo para baixo. Tá? Eu não sei se eu consigo desenhar esse plano. Deu para ver que esse cara é um plano? É a projeção desse plano. Isso, forma um outro plano aqui embaixo. Tá vendo? E esse volume de baixo, quantas vezes ele é o volume do outro? É A vezes o volume do outro. Que é esse A aqui, tá vendo? Que é A vezes 1. Tá certo? Você pega, é a mesma coisa da projeção do vetor sobre o outro, só que agora a gente está projetando um plano sobre o outro. Tá? Ficou mais claro para todo mundo, pessoal? Foi útil isso aqui? Depois eu acho que posso botar nas notas também um desenho disso aqui.
Tá? Então você tem um planinho assim, um plano aqui, você projeta esse plano na direção do outro, o que você poderia também fazer o contrário, exatamente como se faz vetor. V escalar U, você pode pegar o U e projetar no V, ou V escalar, projetar no U. A mesma coisa vale aqui, tá? Maravilha. Posso pagar isso aqui já? Ok. Então, onde nós paramos? Fazer conta. Tá, vamos lá fazer conta. Não é você. Então, vou fazer um pouquinho de conta para a gente massagear essa expressão aqui de um jeito mais palatável, tá? Então, a gente tem assim, mais palatável, mas os passos intermediários talvez sejam um pouco difíceis. S lambda, S mi, escalar, gradiente, Laplace rotacional de V. Tá certo? Eu posso reescrever isso aqui assim. Isso aqui, ó. Pensa nesse cara como um vetorzinho aqui que eu vou chamar de W. Tá certo? A fórmula que a gente obteve lá atrás mostra que o produto interno do produto vetorial é Y do W S lambda S mi. Tá? Alguma dúvida até aqui? Só que ômega é isso aqui. Então eu posso escrever esse cara como sendo. Isso é o mapa V do produto externo, da derivada externa do V. Tá certo? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Agora a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo que a gente tem V, produto externo, produto externo? O produto externo é associativo. Eu posso botar um parênteses aqui, ó. Tá certo? Agora que eu botei esse parênteses, eu vou pegar essa expressão aqui. Que expressão é essa? Esse cara aqui é um bivetor, que foi levado num vetor. Vetor externo num outro vetor, é um bivetor de novo. Então, a minha expressão entre parênteses é um bivetor. Tá certo? Um bivetor, ele pode ser... Deixa eu ver se é isso que eu vou fazer. Isso. Um bivetor, ele pode ser transformado num vetor. Tá certo? Usando o mapa V. E voltar para bivetor com V menos 1. Botando uma identidade. Né? Lembra que o mapa de bivetor para vetor ele tem ida e volta. Né? E1 vai em E2, E3, o E2, E3 vai em E1, tanto faz. Tá? Então, isso aqui pode ser escrito assim. O termo dentro de parênteses eu vou colocar assim, V menos 1, V de V que é esse cara aqui, S lambda, aí fecha esse cara aqui, fecha esse cara aqui, eu não fiz nada, pessoal, só botei V, V menos 1, V menos 1, V, tá? Só o de fora que é Y, né? É só o de fora que é Y, isso. Pessoal, eu convido todos vocês a fazerem essa conta sem usar isso aqui, tá? Pode ser que isso aqui seja difícil de pegar o jeito da coisa. Mas se você for abrir aquela conta ali em toda a sua glória, vocês vão ver a quantidade de termos que vocês vão ter que calcular, tá bom? Vocês fazem ali todos em termos de componentes, todas as derivadas, todas as coisas ali e veem o que acontece. Porque parece que às vezes que eu estou querendo complicar à toa, mas na verdade eu estou querendo condensar a informação geométrica sem obrigar vocês a fazerem contas longuíssimas, tá? O que não é fácil também, mas isso é muito mais poderoso do que fazer conta longa. Conta longa qualquer pessoa faz. Simplesmente sai abrindo os termos, só que a chance de errar um sinal, errar uma coisa é grande. Tá? Mas olha que interessante.
A gente sabe o seguinte, lembra que a gente provou lá atrás que o y de V menos 1 de Vzinho externo Uzinho é igual a V escalar U? A gente provou lá atrás essa expressão. Pega o meu V, transforma num bivetor. Pega esse bivetor, pega externo a um outro vetor. Isso vai dar um trivetor. O y leva isso no escalar. A gente provou que isso é igual ao produto escalar desses dois caras aqui. Tá? Mas a gente tem essa expressão aqui, ó. Cadê você? Isso. V menos 1. Aí eu tenho 1, 2, 1, 2. Dessa coisa toda aqui, ó. Tá? Vou chamar esse cara aqui de L. Tá? Isso aqui tudo aqui eu vou chamar de um certo vetor L. Tá? Bivetor virou vetor, virou bivetor, virou vetor. Tá? Então é L. Então, basicamente, isso aqui está dizendo para mim o quê? Que eu tenho que aqui, isso é só um parênteses, pode falar. Pode explicar de novo isso aí? Então, ó, começamos daqui, reescrevemos o produto interno de um produto interno entre um vetor e um produto vetorial como sendo o produto externo desses três caras aqui mapeado com y. Isso a gente provou lá atrás, beleza? Daqui para cá, a gente vai fazer o seguinte, eu só vou reescrever W em termos do produto vetorial, que por sua vez é o V do produto externo. Nada de novo. Daqui para cá, o que eu fiz? Eu peguei esse termo aqui, eu poderia ter dado um nome para ele já aqui, né? Não, porque eu vou precisar de um... Então, deixa eu fazer isso aqui em mais um passo. Eu acho que do jeito que está muito complicado de acompanhar. Ó. Esse cara aqui, o que ele é? Isso aqui é um vetor, isso aqui é um bivetor, tá certo? Quando eu mapear com V, isso aqui vai ser um vetor. Tá certo? E vetor externo vetor vai me dar um bivetor. Então isso aqui tudo, ó, é um bivetor. Tá? Eu vou chamar esse negócio aqui de L. Então vai ficar assim, ó. Y de L. Isso tudo aqui. S-mi. Até aqui tudo bem? Onde L é um bivetor. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Essa igualdade ela continua para cá. Então eu vou escrever assim. Y de V menos 1 V L. S-mi. Tá? Nada demais. Esse cara é um bivetor, vira bivetor de novo. Esses mapas são inversíveis, 1 para 1, não tem problema nenhum fazer isso aqui. Só que agora eu posso usar essa fórmula de cima aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é o que eu estava chamando antes de L minúsculo, que é o vetor associado ao L maiúsculo. Tá? Então, esse cara aqui vai ser igual a L escalar S-mi. Mas L, eu posso reescrever como sendo V de Lzão, escalar S-mi. Tá certo? Mas quem é esse cara aqui? Cadê? A gente vai ter outra expressão que a gente vai relembrar aqui. Deixa eu botar ela aqui do lado. Que vai ser
que a gente usou originalmente, tá? Que é essa aqui. V de V. VU isso W é igual a W escalar VU. Tá? Outra que a gente tinha expressado lá atrás. Né? Lembra que o produto interno entre um vetor e um bivetor dava em termos dessa expressão aqui. Só que isso, cara, V de V desse cara aqui é isso aqui, ó. V, cadê? Aqui, ó. V de V desse cara com esse cara aqui. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui vai ser assim. S, mi, porque tanto faz a ordem do produto interno. Escalar. S, lambda. Escalar. Rotacional. No meu campo V, minúsculo. O que, na verdade, é super intuitivo o resultado. Opa! Esse cara é um bivetor, que representa uma área. Eu projeto na direção de uma das direções da área que eu quero projetar, em termos da qual eu quero projetar, e depois projeto em direção da outra. Tá certo? Então é a área projetada na outra área. Só isso. Isso aqui é o produto interno entre dois bivetores, tá? Só que a gente começou com um produto interno entre dois pseudo-vetores. E a gente mostrou que aquilo ali fica em termos do produto interno entre dois bivetores, que é uma área projetada na outra área, que é o que a gente tinha visto aqui atrás. É a mesma coisa, chega ao mesmo resultado que aquela equação para representar a área, que é vinculando dmi, delambda, dmi com s lambda, s mi. Confesso que eu não entendi isso, o que você falou. Essa equação final chega no mesmo resultado? Isso é igual a isso. Não, eu estou naquela equação anterior aí. Se a gente não tivesse escrito esse cara em termos de um rotacional? Sem rotacional. Isso seria a mesma coisa do que a gente tinha escrito antes. Então. É só o miolinho da integração. Isso aí. Ok? Só que agora a gente sabe como é que calcula o produto interno, né? Porque até aqui tanto faria se a gente tivesse escrito em termos do rotacional do produto da derivada exterior do Vzinho, ou se a gente estivesse usando um Vzão, um Fzão qualquer. Tanto faz, tá? Só que agora, como esse cara aqui é um produto externo, a gente sabe calcular o produto interno entre um vetor e um produto externo. Lembra? É o produto desse com esse vezes esse, depois o produto desse com esse vezes esse. Tá certo? A única coisa que tem que prestar atenção é lembrar que o laplaciano está sempre atuando no V. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim. Igual S mi escalar. Aí vai ficar esse escalar esse, então vai ficar assim, S lambda escalar nabla, atuando em V. Tá? Então isso aqui é um escalar, é um operador diferencial escalar, atuando nesse campo V aqui, menos esse escalar esse, vezes esse cara aqui. Tá? Então vai ficar assim, nabla V escalar S lambda. Onde aqui o nabla está atuando só em V. Não tem regra, não vai usar a regra de Leibniz aqui. Aqui o nabla atua só no V. Tá? Mas isso é só intermediário, porque no próximo passo vai ficar mais simples. Certo? Porque agora, esse cara aqui
Tá vendo? Isso aqui é o gradiente de uma certa coisa onde a derivada só atua aqui. É o gradiente aqui considerando o S constante, tá? É o gradiente do produto interno considerando o S constante. Quando eu calcular o produto interno desse cara com esse nabla aqui e desse cara com esse V, o que eu vou obter? Eu vou obter. Deixa eu ver. Isso. Tá? Então vai ficar assim. S mi escalar S lambda escalar nabla atuando em V. Tá certo? Menos, agora o produto interno desse cara aqui vai ser o quê? Vai ser S lambda, que não está sendo derivado, S mi escalar nabla, escalar isso. Deixa eu ver se eu botei demais. Não, tá aqui. Tá, demais. Essa passagem tá tranquila? Ela é complicada. Vocês estão perdidos? Não, porque aqui eu esqueci de botar aqui, ó. Bom, até aqui está tranquilo, imagino. Agora eu quero esse produto aqui. Se aqui fosse um vetor qualquer, seria fácil. Seria o produto escalar desse com esse vetor vezes esse, menos o produto escalar desse com esse vezes esse vetor aqui. Só isso. Tá? Deixa eu fazer essa conta de um outro jeito, que esse jeito eu acho que está muito complicado de ver. Tá? Então, antes da gente começar a conta, a gente vai fazer o seguinte. Tá. Então, a gente quer fazer o quê? S lambda, escalar, produto externo desse cara aqui. Tá certo? Essa continha aqui que está sendo mais difícil de fazer. Vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever o nabla como sendo assim, somatório de I de 1 até 3, né? Esse cara aqui vai ser igual a esse cara aqui. De S lambda, escalar, E, I, externo, del, V, del, XI. Daqui para cá, tá tranquilo, pessoal? Ou foi muito rápido? Eu só simplesmente escrevi esse cara aqui como sendo EI de del XI e botei o del XI e deixei o EI aqui. Tá ok? Agora, eu posso fazer a regra que eu tinha falado antes, sem ter aquele negócio de gradiente só atua ali, só atua aqui, porque esse cara é um vetor, esse cara é um vetor, esse cara é um vetor. Ponto final. Então, eu posso usar aqui que esse cara é somatório de I de 1 até 3, de esse escalar esse, vai ficar assim, S lambda escalar EI vezes del V del XI menos esse escalar esse vezes esse, que vai ser S lambda escalar del V del XI vezes o I. Tá? Esse termo aqui é esse termo aqui. Desculpa, é esse termo aqui. Tá? É esse cara aqui. E esse termo aqui que eu falei que é o gradiente de um produto interno
Tá vendo que é um gradiente, que é uma derivada de alguma coisa, que é um produto interno, vezes o vetor de base? Isso aqui é um gradiente, onde a derivada está atuando só no V. É isso aqui. Tá certo? Caramba, o tempo voou. Se eu pegar agora e calcular o produto disso com SMI, o que tem de vetor é esse cara aqui. Tá? Então vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui. S, Mi, escalar esse negócio aqui. Tá? Então essa é a expressão que eu tinha, escalar SMI. Tá certo? Então vai ser o SMI aqui, vai ficar assim. Soma de I de 1 até 3. Aí vai ficar S lambda escalar EI, S mi escalar del V del XI. Certo? Isso aqui mais esse pedaço daqui. Que agora o produto vai ser do SMI com esse cara aqui. Então vai ficar assim. Isso aqui continua aqui. Menos, porque esse menos aqui. Aí eu repito o primeiro cara, vai ficar assim. S lambda escalar del V del XI. E aqui vai ficar SMI escalar EI. Tá certo? E aí tem um colchete que fecha aqui. Tá certo? Mas o que é isso aqui, ó? Tá vendo que esse cara aqui é um número, isso aqui é um produto interno, eu posso pegar esse número e botar aqui, dentro desse, né? Dentro desse produto interno, é o produto interno desse vetor com esse vetor aqui. O produto interno é linear, eu posso pegar um número e botar aqui dentro. Mesma coisa aqui, esse produto interno linear, eu posso pegar esse número e botar aqui. Tá certo? Então isso tudo vai ser igual ao quê? Esse cara aqui vai ser SMI escalar, abre parênteses, S lambda escalar gradiente atuando em V. Tá certo? É esse cara aqui. Esse cara aqui é a mesma coisa, eu vou pegar esse um número, eu vou botar ele aqui dentro, tá certo? E isso vai me dar... Não, ao contrário, esse número aqui eu vou botar aqui, tá certo? Vai ficar menos S lambda escalar S mi escalar gradiente atuando em V. Tá certo? Agora, por que a gente está fazendo isso, né? Agora, eu estou calculando, na verdade, a integral dessa coisa. Tá certo? D lambda de mi. Só que, veja, o que é isso aqui, ó? O que é S lambda escalar gradiente atuando em V seta? Lembrando que esse cara está sendo calculado em S. O que é isso aqui? Isso aqui é igual a D lambda de V de S de lambda mi. Tá certo? Isso aqui é um campo, que é uma função de x, dv dx, depois
quer que seja que ele estava no argumento do V, derivado em relação a lambda. E é isso aqui. É uma derivada total. Então essa brincadeira toda é porque a gente está rearranjando aqueles termos para eles aparecerem em termos de derivadas totais. Tá? Mas então isso aqui é uma derivada total de V. Tá certo? Então, deixa eu ver, eu queria só pelo menos terminar essa conta, acho que dá tempo. E a mesma coisa vale para esse pedacinho aqui, ou seja, S mi escalar gradiente de V, né, calculado em S, naturalmente. Isso aqui é igual a D mi de V de S, né, de lambda mi. Tá? Então eu tenho o produto escalar desse cara com essa derivada total e o produto escalar desse cara com essa derivada total aqui. Ou seja, a gente pode reescrever assim, ó. S lambda S mi escalar rotacional de V é igual a isso que eu acabei de falar aqui. S mi escalar dV de lambda menos S lambda escalar dV de mi. Legal, né? Só que a gente já pode fazer mais uma coisa, que é o seguinte. Esse cara aqui, a derivada está atuando no V, né? Eu posso botar a derivada total menos a derivada, né? Eu posso usar aquela brincadeira seguinte, d lambda de f g é igual a f dg de lambda mais g df de lambda. E aqui, ó, eu quero chamar esse cara aqui de g e esse df de lambda. Então eu jogo esse cara para cá. Então eu sempre posso escrever esse como sendo a derivada total menos a outra derivada. Que é fazer por partes lá na integral, se vocês quiserem pensar assim, tá? Então, isso aqui vai ser a derivada total, que vai ser d de lambda de S mi escalar V menos del S mi, isso, del S mi, del lambda, vezes V, escalar V. E o outro termo vai ficar assim, menos derivada total d de mi de S lambda escalar V, menos, mais agora, del S mi del lambda del mi, tá? Escalar V. Tá? Mas S mi é a derivada parcial de S em relação a mi. Então isso aqui é a derivada parcial, isso aqui vai ser del S del mi, del S del lambda. E esse cara aqui é del S del lambda, del S del mi. Se esse mapa for bem comportado, levando um plano no outro plano, essas derivadas parciais comutam. Se não tiver nada esquisito nesse plano aqui. E a gente está considerando que não tem, essas coisas são suaves. Então esse termo é igual a esse, só que o sinal está trocado. Então esse cara aqui, ó, corta com esse cara aqui. E sobra duas derivadas totais. Tá certo? Finalmente a gente chega no resultado. Que é a seguinte. Integral sobre a curva S de
rotacional de V, né, que é a integral daquele cara ali, escalar dA, que é esse pedacinho aqui, esse integrando, tá? Vai ser igual a integral de lambda 0, lambda 1, d lambda, integral de μ0 a μ1 dμ, e aqueles caras ali, que vai ser d lambda de S μ escalar V menos dμ de S lambda escalar V. Tá? Mas isso aqui é o quê? Uma das integrais eu posso fazer analiticamente, que é a integral em lambda desse cara aqui, vai sobrar a integral de μ0 a μ1 de S μ escalar V avaliado em lambda 0, lambda 1 dμ, menos a integral de lambda, que é esse cara aqui, que eu integro em μ, então fica de lambda 0 a lambda 1 de d lambda S lambda escalar V, avaliado em μ0, μ1. A gente vai discutir um pouco mais na próxima aula, mas só para vocês entenderem. S de lambda μ me dá uma superfície. Se eu fixo o meu lambda no limite superior dele e vario só μ, eu estou andando numa borda da superfície. Se eu fixo o meu lambda no limite inferior e vario só μ de novo, eu estou andando em outra borda da superfície. Isso aqui é uma integral de linha de V, projetado nessa linha que é a borda, tanto no lambda 1 quanto no lambda 0. Só que eu tenho outro pedaço da minha superfície, que é quando eu fixo o meu μ e vario o lambda. O meu μ eu fixo no limite superior, vario o lambda e aqui também. Então esse cara aqui, cadê? Isso aqui é igual a integral na borda da superfície S do V escalar dC, onde C é a curva que acompanha a borda da superfície, que é o teorema de Stokes. Tá? E ver como na próxima aula você fazer um desenho assim? A gente pode fazer um exemplo. Posso fazer o desenho e fazer um exemplo também. Não, hoje a gente fez esse esforço maior na conta e agora a gente tenta mastigar e digerir. Enquanto vocês estão com o negócio entalado na garganta. Pode falar. Esses caras aqui? Porque esse cara aqui é a derivada parcial de S em relação a μ. Então isso aqui é del 2S, del lambda, del μ. E esse cara é del 2S, del μ, del lambda. E aí, como as derivadas parciais estou supondo que comutam porque esse mapa é suave, esses termos são iguais.